Nós estamos no mês de conscientização à prevenção ao suicídio, que a gente chama de Setembro Amarelo, nas campanhas que nós temos no nosso país. E nós aqui da Igreja Betânia queríamos também poder falar com você que às vezes tem pensado sobre o suicídio, tem cogitado a possibilidade de cometer suicídio. Eu sei que existem muitas razões para isso acontecer. E por mais que às vezes a gente possa até imaginar que algumas dessas razões elas não são justificáveis, eu sei que quando você está passando por essa situação, isso parece que efetivamente é a única saída, é a única forma de fazer isso. Muitas pessoas tendem a julgar o suicida, ou a pessoa que tem um pensamento suicida, como uma pessoa fraca, uma pessoa que desistiu, uma pessoa que de alguma forma é inferior a outras pessoas. Mas na verdade isso não funciona dessa maneira. Nós temos na própria Bíblia exemplos de pessoas, de grandes homens de Deus, que em alguns momentos da sua vida, por causa de alguma angústia, de alguma situação terrível pela qual eles estavam passando, eles cogitaram e às vezes até tentaram o suicídio. Esse é o caso de Elias, em 1 Reis capítulo 19, se você quiser conhecer a história dele, você vai ver que ele passa por uma situação extremamente angustiante na vida dele, entra numa depressão muito profunda, para de enxergar a realidade completa da sua volta, começa a criar na sua mente algumas ideias sobre algumas situações e por causa disso ele resolve tirar a sua própria vida. Deus interfere, Deus impede, Deus cuida dele e isso não se consuma e depois ele fica feliz disso não ter se consumado. A gente tem um exemplo de Jó, que está passando uma situação de uma desgraça extrema na sua vida. E ele começa a falar que, embora ele não ia fazer, ele sentia que era melhor para ele morrer do que continuar vivendo. A gente vê Moisés, um dos principais personagens da Bíblia, que em um momento de extrema angústia, ele vira para Deus e fala que ele preferia morrer do que continuar vivendo e que era melhor para ele que Deus tirasse a vida dele. Ele não executa, depois é bom, e ele fica feliz de não ter executado, mas naquele momento o desejo dele era justamente esse. Existem várias razões que pode estar levando você a pensar sobre essa questão do suicídio. Mas eu queria te dizer que não importa quais são as razões, você pode não estar enxergando a situação por todos os ângulos quando você toma a decisão de tirar a sua própria vida. Nós temos um caso muito específico na Bíblia também, lá em Atos, no capítulo 16, entre o versículo 27 e o versículo 34, que conta a história de um homem que queria tirar a sua vida, que chegou a tirar a espada que ele caminhava com ela da bainha e preparou para se matar, quando de repente houve uma interferência. Esse homem, ele tinha alguma angústia, alguma situação que estava pressionando ele de maneira muito forte e de repente ele vai estar para fracassar, uma coisa terrível acontece, ele olha para aquela situação e à luz de tudo que ele acreditava, de tudo que ele imaginava, de todas as experiências que ele teve no passado, ele olhou para aquela situação e ele falou assim, ok, não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, a partir de agora eu vou dar um fim na minha vida, eu não tenho como enfrentar as consequências disso aqui mais, mas de repente Paulo, que estava naquele momento, dentro daquela circunstância que ele estava vivendo, dá um grito lá de longe e fala com ele, não faça isso, nós estamos todos aqui. E por causa desse grito, ele parou, ele conseguiu refletir sobre a circunstância que estava na volta dele, ele pediu luz para ele poder enxergar a situação e ele descobriu que efetivamente ele ainda não estava olhando para a situação a partir de todos os ângulos. Então eu queria falar com você, antes de você tomar uma decisão que é definitiva, que não tem volta, que se tivesse uma outra alternativa você nem vai poder explorar ela, que você nos desse uma chance, que você nos procurasse, que você não fizesse isso e entendesse que nós estamos todos aqui para você, para te acompanhar, para caminhar contigo, e você pode fazer isso através do contato telefônico com a gente, mandando um WhatsApp, entrando em contato com o nosso e-mail, com as nossas redes sociais, através do direct. Você vai ter sigilo, você vai ter cuidado e você vai ter uma pessoa que vai ser designada especificamente para poder cuidar de você, acompanhar você, ouvir você e quem sabe dar uma outra perspectiva para você. Antes de você tomar uma decisão definitiva, tenha certeza que você explorou realmente todas as possibilidades para então você dar o passo que você achar que é mais importante de dar. Se você está pensando em suicídio, não faça isso. Nós estamos todos aqui.